Ao que deu a entender a pergunta é, num caso de você trabalhando aí vamos dizer, num cargo de alguma coisa federal, se você seria contra, a favor, e você trabalharia a favor desse programa? Bom, primeiro que, Vanderlei, gringo, obrigado pela menção. Eu acho que essa é uma preocupação muito grande. E primeiro que, assim, a resposta ela é tão longa ou mais longa do que a pergunta que ele acabou fazendo. Opa, vamos lá porque então. ela é muito complexa, né? Primeiro que tem algumas situações. O CRAS, a responsabilidade do CRAS é do município, então ela é uma responsabilidade local. Tem que se verificar a estrutura que se dá por parte da prefeitura para esse ambiente. Então, se fornece somente 70 senhas, pode acontecer da prefeitura não estar dando uma atenção prioritária àquela comunidade e estar lá com pouco servidor. Então, esse é um primeiro detalhe. O segundo detalhe é o programa social ele deve existir, mas ele não deve ser utilizado de forma politiqueira. Ele deve atingir efetivamente as pessoas que tenham necessidade. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, na pergunta que ele faz, é que também tem que tomar um cuidado muito grande. O sistema político hoje, o que ele faz? Ele privilegia alguns, né? Algumas pessoas que tenham parte no poder, elas acabam se beneficiando com relação a esses direcionamentos, furando fila ou atendendo pessoas que não estejam naquela região, mas que, para beneficiar o seu curral eleitoral, e aí eu estou falando que pode ser questões da própria prefeitura, servidor público que estão em funções gratificadas, ou até mesmo vereadores, né, ou equipe de vereadores. A terceira situação, Zé e Bruno, e principalmente ao gringo, é o seguinte: o auxílio... né? O Auxílio Brasil ele deve, sim, atender momentaneamente uma família, mas ele não pode fazer com que aquela família fique refém desse benefício para o resto da sua vida. Eu acho que o que está faltando muito, e aí é uma política federal, há uma necessidade de uma discussão ampla com relação ao processo de Auxílio Brasil, ele deve ser criar critérios para que dê o benefício num primeiro momento, mas que auxilie essa pessoa que está recebendo a ter condições para que ela cresça por si só. Ninguém quer viver de favor. Ninguém gosta de viver de favor. Ninguém quer ficar segurado ou ficando lá muito tempo ou chegando de madrugada para conseguir essas 70 senhas. A pessoa quer por si só ela ter condição dela colocar o sustento na mesa. O que nós precisamos? Nós precisamos aí partir para a educação, nós precisamos ter uma condição social de geração de emprego, nós precisamos de uma cidade que ela seja muito mais aberta à vinda de novas empresas, estruturas econômicas, facilitação por parte desse emaranhado de imposto, facilitação de criação de empresas para geração de emprego. Eu acho que o grande problema está esse, né? Dá-se o Auxílio Brasil, mas não se busca fazer com que essa pessoa receba esse auxílio por um período curto e que depois ela consiga, por si só, ter o dinheiro necessário para sustentar a sua família. Muito obrigado, então, Marinho. Mas aqui é assim, eu faço a pergunta, você responde, o Bruno comenta. Auxílio Brasil, Bruno. Grande Marinho. Essa tua experiência na parte, né, sensacional de adoção, uma coisa que eu percebi aí atuando também, né, nós somos colegas, além de professores, também advogados, essa precariedade da assistência social para quem de fato precisa. Casos em que eu atuei até como defensor dativo de mulheres que estavam perdendo a guarda, não é, o poder familiar sobre seu filho, porque estavam envolvidos com problemas de drogas, por exemplo, né? E queriam muito fazer um tratamento, ter um local adequado para desintoxicação, não é? Mas às vezes eram obrigadas a dar o filho para adoção, porque o Estado não oferecia ou não oferece ainda, né, um local apropriado para essas pessoas. Então, eu gostaria muito de continuar com meu filho, com a minha filha, né, mas eu não tenho onde me tratar. Existem aí algumas comunidades terapêuticas de natureza religiosa que às vezes fazem esse complemento desse papel estatal que muitas vezes é negligente. E eu queria saber qual que é a tua visão sobre isso, de que modo o Estado pode contribuir, ou ONGs, não é? Ou pessoas jurídicas podem contribuir para que essa realidade se transforme. Às vezes pessoas que têm uma dependência química possam ter uma nova perspectiva de vida.
Excelente pergunta, Bruno. Eu gosto muito de falar da adoção, até porque eu vivo adoção, sou pai por adoção, tenho 2 filhas, uma de 17, a outra de 14 anos. Eu vivo esse tema a todo esse período, né? Há 14 anos nós temos uma ONG, que é uma das principais ONGs aqui no estado do Paraná, que fala da adoção, não somente fala, mas atua na adoção como facilitador de todos os operadores que estão envolvidos. Eu acho que tem 2 visões que nós temos que fazer a análise na pergunta que você fez. A primeira situação é evidente, né? A ausência do Estado ou a precariedade do Estado no atendimento das famílias. As famílias elas acabam sofrendo por desestruturação. E quando eu falo ausência do Estado, eu falo desestruturação no sentido da segurança, no sentido como nós falamos, do Auxílio Brasil, de não ter comida para colocar em casa. Isso acaba levando às drogas, isso acaba levando ao álcool, isso acaba levando a outras medidas, inclusive gerando violência. E a maior vítima nisso é a criança. Então, a ausência do Estado leva a essa situação. Que essa ausência é por inúmeros fatores, né? E um dos fatores muito grande é a corrupção, o desvio de finalidade. Se esses valores não fossem desviados, eles estariam hoje atendendo aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que são essas famílias e essas crianças. O segundo detalhe que eu acho que é interessante da gente discutir, da gente apresentar, é o seguinte: por quanto tempo essa família vai ficar necessitando fazer essa recuperação? E aí eu vou para o olhar da criança, né? O judiciário ele trabalha, que num primeiro momento isso me agrediu assim quando foi falado, mas depois eu entendi. Nós temos que considerar, até pelo direito constitucional, a criança com prioridade absoluta, atendimento com prioridade absoluta. Então, o grande agente que tem que ser analisado nessa situação é a criança. O que é melhor para a criança? E quando a criança é tirada de uma família biológica e é colocado num abrigamento, num tratamento coletivo, a violência está contra ela e ela não foi a responsável ela não cometeu crime nenhum. Ela simplesmente nasceu, né? E aí, em razão da tentativa de recuperação da família de origem e da demora nessa recuperação, essa criança vai para uma instituição de acolhimento, os antigos abrigos e, por que não falar, os antigos orfanatos que se falava. Só que ela não fica congelada lá. Ela precisa de uma atenção prioritária, até porque ela é um ser em desenvolvimento. E esse desenvolvimento, se ele for frágil, ele acaba desestruturando a vida dela enquanto adulto. Então, é essa análise que tem que ser feita. Por quanto tempo existe a possibilidade de se trabalhar para que haja recuperação dessa família de origem, da mãe que está drogada, que é um problema social muito grande, isso não podemos esquecer. Por quanto tempo? É um tempo rápido? Ok. Aí nós podemos fazer essa recuperação e o retorno da criança para a família de origem. Não, é demorado. Se é demorado, nós não podemos deixar essa criança vivendo na coletividade nem mais um dia, porque quem está sofrendo é efetivamente a ela. Eu tenho histórias, e Bruno, que eu ouvi e testemunhos no sentido de uma criança que vivia numa instituição de acolhimento, num abrigo, de madrugada, em trovão, um dia de chuva muito forte, ela não ter para onde ela correr. Para quem é pai sabe muito bem que a criança, quando está com medo, ela vem para a cama dos pais. E ela não tem. Por quê? Porque ela não tem pai para ela recorrer.